a partir do verso 2. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Podem sentar. Quero... É uma palavra muito simples de entender, mas alguns podem confundi-la. O irmão Brana, ele disse o seguinte, vou ler 2 parágrafos do 3º selo aqui, para a gente entrar neste assunto. Agora, ela ainda permanece como ela fez. Está falando da igreja. Ela não o faria. Você poderia levantar os mortos, você poderia ver o Espírito de Deus. Jesus desceu e vindicou ser ele mesmo o Filho de Deus. Primeiro ele começou pregando. Bem, eles pensaram, bem, é um sujeito um tanto estranho. Quem ele é, afinal? Ora, a primeira coisa que você sabe, o povo começa a dizer. Agora, veja, dois casos. Primeiro, o povo disse assim para o Senhor, aliás, os seus irmãos falaram com ele assim, se você é o que diz ser, por que você não manifesta ao mundo? Por que você não vai na festa? Chega lá e se declara. Essa era a ideia, esse era o pensamento dos seus irmãos. Ele falou, não vou subir nesta festa não, lá de João 7,37. Não vou subir nesta festa. No fim da festa, no final da festa, ele chega. Ele chega num lugar, ali era a festa das purificações, que eles bebiam de uma fonte. Ele sobe no lugar que estava aquela fonte e disse, vocês estão bebendo dessa fonte? Eu sou a fonte. Quem tem sede, venha a mim e beba. Tá? Será que eles entenderam a inversão de valores? Quem tem sede, venha a mim e beba. Vocês vieram aqui para beber dessa fonte. É uma tradição, uma religião. Vocês estão guardando aqui uma ordem da religião de vocês. Então ele foi e se declarou. Eu sou a fonte. Quem tem sede, venha a mim e beba. Um outro episódio é esse aqui. De pé ali, esse era João. De pé ali, eles disseram, és tu o Messias? Disseram, nós fomos enviados lá do nosso quartel-general da nossa religião. Os anciãos todos nos enviaram aqui embaixo. Se tu és o Messias, por que não vens conosco
para que faça conhecido ali em cima, em vez de ficar aqui embaixo com estas coisas. Tu sobes até ali e te fazes conhecido. Ele disse: eu não sou Messias, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou Isaías 40. Eu sou a voz que clama no deserto. Por que você não sobe lá entre os sacerdotes, não sobe no meio do povo, da elite religiosa, e se declara então quem você é? Nem o profeta, nem o Messias fizeram isto. Eles nunca fizeram isso, subiram entre a elite religiosa para se identificar que um era o profeta e outro era o Messias. Não era o lugar deles. E se não era o lugar deles, eles certamente tinham lugar. O lugar que João pregava não era no púlpito, era nas barrancas do Rio Jordão. Ele disse para eles assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Messias está entre vocês. E eu tenho a promessa que quando ele aparecer, eu vou saber quem ele é e vou lhes apresentar. E foi o que aconteceu. Um dia, João estava batizando, ele viu um judeu como os demais judeus, se vestiam iguais, barba, cabelo, tudo igual. Mas ele olhou para aquele judeu e disse: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, como que João podia olhar para um homem entre muitos homens, dizer que aquele era o Messias, aquele era o Cordeiro? Como o profeta podia, o William Branham agora, apontar que o Messias estava entre eles? Porque Deus não estava se manifestando através de um templo humano, mas estava se manifestando através de sua palavra. E a palavra, aonde o profeta ministrava, a palavra vivia. William Branham, aonde eles pregava, nas suas campanhas ou na sua igreja, a palavra que ele pregava vivia. Doentes eram curados, mortos ressuscitados, todas as maravilhas, a palavra estava vivendo diante dele. Se a palavra vivia ali, então era o Messias. Onde o Messias estava? Estava na palavra. Mas de onde saía a palavra? Da boca do profeta. Dali saía a palavra e ela se manifestava. É a mesma coisa de dizer que Jesus está em nosso meio. De que maneira? Através da mesma palavra que o irmão Branham pregou. Porque aquele Messias, o Cristo que viveu com o irmão Branham, vive com a noiva eleita. Não se engane. Isso devia fazer com que a gente pensasse melhor no tempo e na hora que estamos vivendo. Pensasse bem na situação. A pergunta é essa: vocês acham que tem o mundo condição de viver mais 10 anos? Vocês têm ideia de que vai acontecer com essas crianças? A maneira que elas estão sendo induzidas, a maneira que estão sendo ensinadas, a maneira que as escolas estão sendo agora obrigadas a ensinar essas crianças, o que eles serão amanhã?
É só parar um pouquinho. Eu disse uma coisa: se o presidente Lula continuar os 4 anos, vai acabar a população canina do Brasil. Que na Venezuela não tem cachorro mais. Comeram tudo. E vai acontecer aqui também. Ele é um stalinista. Só sabe pegar porque o regime comunista só tem dinheiro, o governo, ninguém mais tem. Só tem vida regalada, só o governo. A população vive na miséria. A coisa mais bizarra eu vi hoje: acampamento de miseráveis no aeroporto da Argentina, Buenos Aires. Estão acampando no aeroporto, que não tem onde morar. Pobreza extrema. Mas isto é uma coisa que vai acontecer e acabou. Isso é inevitável. O pecado provocou essa situação. A libertinagem provocou essa situação. A cara do governo é a cara do povo. A minha cara não é a cara do governo, minha cara é a cara da palavra. A sua cara é a cara da palavra, não é a cara do povo, não é a cara do governo. Porque se alguém tem a cara do governo, ele é um endemoniado, pior do que ele. Endemoniado. Nunca houve tanto crime de janeiro até aqui. Se fizer uma somatória de atentados e crimes, acho que faz 10 anos no passado. Como que um professor levanta na sala de aula e fala para os alunos assim: nós vamos matar uns 20, não vai ser só 4. Mataram 4, né, a Machado? Mas tem a gravação dele, ele está agora sendo levado para depoimento. Um professor de Joinville estava trabalhando por detrás daquela chacina que houve lá em Blumenau. E os alunos falavam assim: professor, que absurdo, não, tem que matar uns 20. Ele falava, a voz dele estava sendo gravada, tem que matar uns 20. E os alunos falavam assim: não, professor, isso é um absurdo. E no outro dia aconteceu. Para você ver a ideia, o espírito. Se você tiver um pastor que ensina uma doutrina errada, você não pode ter uma igreja com a doutrina certa. É quem conduz, é quem orienta e lidera, que passa o espírito dele para o povo. Como assim? Todas as denominações passam o espírito dela para o povo. E o povo é o que aquela denominação é. O que aquele líder é, o povo é. Se nós temos a liderança na igreja chamada Espírito Santo, esse povo deve ter o Espírito Santo. Agora, se eu fosse um pastor de doutrina errada, vocês estavam todos enrolados. E as pessoas não percebem, elas não se atêm para o que Deus está fazendo agora, nesta hora, nesse momento final, nesses dias finais. Acha que daqui 10 anos vai ser a mesma coisa. Não se engane. Não se engane, porque não vai ser. Nunca as coisas aconteceram tão rapidamente como tem acontecido em nossos dias. Como cresceu a perversão, como cresceu a libertinagem, como cresceu a vadiagem, a ponto de hoje a população não poder ir mais frequentar o centro de São Paulo. Não é isso? Vai lá. Vai dar uma volta na Praça da Sé, no centro de São Paulo, no Largo do Arouche,
na Praça da República, na Praça Júlio Mesquita. Vai lá agora, dá uma volta por lá naquele calçadão lá, vê se você chega em casa vivo. Quando aconteceu isso, quantas vezes eu passei ali de noite, que era caminho para ir para a igreja, eu era pastor na Rua dos Timbiras. Quantas noites eu passei ali, eu e minha esposa, indo para a igreja e voltando, eu era ministro lá, mas nunca teve um problema que eu me lembre. Então, aí nós tiramos o termômetro, né? Como está a situação? A situação lá corresponde a ser... O culpado disso tudo é um povo chamado religioso que se meteu em política. Porque se esse povo orasse, buscasse a face de Deus, o quadro seria outro. Mas a palavra tem que se cumprir. Agora, o assunto mas focando o que eu vou falar aqui em 15 minutos. A experiência pentecostal hoje em dia é a vinda do Espírito Santo neste último dia, de acordo com a promessa. É como o abstrato. A palavra que você tem que ter cuidado para interpretar é esta aqui, que eu vou repetir várias vezes. É o abstrato. Abstrato de um documento de propriedade. Quando o cordeiro aparece com o livro na mão, não é um livro. Agora, que ele apareceu sangrando, ele apareceu. João voltou para ver o leão e deparou com um cordeiro sangrento. E figurativamente tinha um livro na mão. Aquele é um livro abstrato. E naquele livro tinha o nome de cada redimido de todas as eras, desde o Jardim do Éden até o último que vai entrar agora. Então, quando fala de abstrato, é aquilo que você tem, e você sabe que tem, mas não é percebido por ninguém. Se você é redimido, você sabe que é redimido. E só você sabe que é. Outros não vão ter essa experiência, porque é abstrato isto. Deixa eu continuar aqui. Agora você pode obter um documento de propriedade. Agora você pode obter um documento, certo? Você bem pode obter um documento de certa propriedade. Mas isso não significa que lhe pertence. Você tem um documento de uma propriedade, não significa que isto lhe pertence. Não, senhor. Alguma pessoa pode vir reclamar essa propriedade. Mas quando você obtém o abstrato, isso mostra que todo reclame que haja havido contra esta propriedade tem sido apagado até seu fundamento. Então, o diabo tinha um documento, e um documento lá do Jardim do Éden. Ele chegou primeiro, tá? De uma maneira perversa, de uma maneira mentirosa, ele chegou primeiro. Quando ele chegou, que a mulher ouviu e caiu em transgressão, ou caiu com a serpente, então ela pegou a vida eterna e deu para a morte, e a morte entrou. Através daquele ato, a morte entrou, terminou. Então, tudo que aconteceu até o Calvário
o Senhor deu um substituto, um cordeiro, o cordeiro de Abel, o cordeiro que Adão recebeu a pele dele em seu corpo, tá? Então teve um substituto, mas o substituto não tinha toda a coisa, porque era vida animal e não podia voltar para a vida do ser humano. Então, o que acontece é que tinha um substituto que morria, o cordeirinho, a novilha morria em seu lugar. Mas você não tinha como ir para o céu. Por quê? Porque só através do sangue de um perfeito você chegaria lá. E você não chegava lá porque o sangue era substituto. Porém, sendo um substituto, você não recebia o Espírito de Deus, mas também aquele sangue que não deixava você cair no inferno. Então você foi para um lugar chamado paraíso. Agora, Satanás tinha um documento, que a humanidade era dele. Tá? Isso estava na mão dele. Mas só que Satanás, ele abriu o caminho para o homem conhecer a Deus. Porque se você ler, Adão foi feito em alma vivente, Adão foi tirado do pó, e o Senhor desceu, tornou-se pó, ele tem um espírito vivificante, a diferença é enorme. E é por isso então que Satanás não sabia que ele estava abrindo o caminho para o homem ser como Deus. Ele não tinha ideia que o homem ia ser como Deus. Quando o Senhor encerrou, consumou a obra da redenção, agora ele tinha uma terra redimida, ele tinha um homem redimido, tinha uma mulher redimida, ele tinha direito agora de entrar ali. Ele tinha direito de possuir aquela terra, possuir aquele lugar. Isso é o que estou falando. Era exatamente o abstrato. Ele tinha direito de entrar naquela terra. Ele veio, entrou naquela terra, entrou em 120 no dia de Pentecostes. Tá? Então, veja, ele pagou o preço. Porque até um certo ponto, Satanás dominou. Mas de um ponto, ele não pôde fazer mais nada. Por quê? Porque o homem se tornou como Deus através do plano de redenção, e Satanás perdeu, porque aquilo era um documento forjado. Por exemplo, o profeta fala, você pode ter um documento de uma propriedade e nunca ser sua. Satanás tinha o documento de uma propriedade e nunca foi dele. Você nunca foi dele. Você nunca foi propriedade dele. Mas ele estava ali com esse documento ali na mão. Eu sou proprietário, eu mando nisto. Mas ele não percebeu que aquilo não era dele, porque ele era tão incapaz como qualquer ser humano é. E quando chegou o momento da redenção, lá no quadro de Ruth, Boaz disse para o fulano, você pode redimi-la? Ele falou, não posso. Não posso. Eu não tenho fundos para pagar. Eu não tenho vida eterna. Eu não tenho eternidade. Eu não tenho céu para ninguém. Eu tenho o tormento e o inferno, porque eu estou tão perdido quanto um perdido possa estar. Eu estou perdido, o que eu tenho é isso. Como que eu posso dar o céu, dar vida eterna, se eu não tenho para dar? E Boaz disse, eu tenho. Eu tenho vida eterna para dar. Você tem vida eterna para dar? Satanás não tem. Jesus disse, eu tenho. Então eu tenho. Se eu tenho vida eterna para dar, eu vou dar a eles vida eterna. O que aconteceu? Que lá no Calvário, ele tomou
ele despojou Satanás de tudo. Ele tomou a chave da morte e do inferno e saiu vitorioso para ressuscitar uma igreja que esperava por ele no paraíso. Nós temos conhecimento hoje. É um assunto muito peculiar para você entrar nele de uma maneira bem profunda. Todos os seres humanos viriam à terra com vida eterna através de Eva. E ela não fez isto. Então Eva caiu no jardim do Éden, a Eva hebreia, a Eva judia cai nos dias de Samuel, a hebreia cai aqui no ano 325. Mas percebe que dentre os profetas, Jesus foi a cabeça. Morreram por todo o tempo. Mas chegou um tempo que veio o Senhor da vida. Ele era a cabeça. E todos que estavam no paraíso, esperando por ele, guardado por sangue de animais, quando os seus vasos sanguíneos romperam na cruz, ele foi lá no paraíso e disse: vocês estão livres, porque o meu sangue acabou de ser derramado e vocês estão livres para sair comigo daqui. Agora, o profeta fala no terceiro selo desta igreja. O que Eva não fez, essa igreja noiva irá fazer. Ou seja, ela está fazendo. Não vai ressuscitar nem sequer um de onde eles estão na sexta dimensão, se ela não chegar à perfeição. Se ela não chegar à plenitude, se ela não chegar à adoção, todos os filhos de Deus irão se manifestar quando cumprir Hebreus capítulo 11, verso 39. Sem nós, eles não podem ser aperfeiçoados. Jesus foi as primícias dos que dormiram. Jesus foi a cabeça dentre os profetas. Agora, de volta, ele é a cabeça dentre as 7 eras da igreja. E todos que caíram só virão através dela. Ela tem a palavra para trazê-los, para ressuscitá-los. Então, o que Eva não fez, ela está fazendo agora. Eva foi colocada para povoar a terra e não fez, mas a noiva nesta hora, ela chama para fora todos das eras passadas, e a terra é povoada, porque ela tem a palavra para povoar a terra. Então a mesma Eva que caiu no Éden, a Eva de Adão, mas a Eva de Cristo desta era, levanta todos e traz o mundo povoado para viver no milênio. Quando um homem tem tido que ele crê na palavra, ou tem dito que ele crê na palavra, e logo desce o Espírito Santo, isso é o abstrato do documento. E você, ao ter o abstrato em mãos, isso lhe dá direito e lhe mostra que toda essa propriedade, com tudo que esteja colocado sobre ela, lhe pertence. Amém. E nós obtemos o abstrato. Quando o Espírito Santo desce sobre este documento, o qual Deus viu ali desde a fundação do mundo, o qual pôs seu nome no livro da vida do Cordeiro, mas que foi nascido de um homem e uma mulher,
que foram sujeitos ao pecado e mesmo culpados de pecado. Quando eu criei nesta palavra, então recebi o documento. Logo quando veio o Espírito Santo, esse foi o abstrato, mostrando que tudo que estava contra mim já fosse algo que fez a minha mamãe e o meu papai, a minha avózinha, como o caso da menina epilética, pela qual orei alguns momentos. Essa enfermidade veio descendo desde o avô até chegar à menina. Como tenho dito, quando desce o abstrato, apaga todo o passado. E agora sou um que tem o abstrato na mão, amém? E tão certo como aquele Espírito levantou Jesus dentre os mortos, eu agora tenho o documento de propriedade e mostrando que eu sou parte desse corpo, com o abstrato do Espírito Santo, fazendo que é esse corpo da palavra vivo exatamente como fez com ele, assim como ele o prometeu para o dia. Agora veja uma coisa, este caso aqui, que explica perfeitamente isso. Ele orou, o irmão Brana, nesta reunião aqui, ele orou para uma criança epilética. E Deus mostrou que a criança era epilética, que o pai era epilético, que o avô era epilético. Então esse espírito foi descendo, chegou até naquela criança. Agora, como que você sabia que o avô era epilético? Você chegou a ver a epilepsia? Não, mas manifestou. Passou do avô, passou para o pai, e do pai passa para o menino. E o profeta ora por essa criança e vê que isso vinha de um para o outro, o avô, o pai e o filho, e não sei quantos mais iria para frente, tá? Quer dizer, ali está uma manifestação de um demônio, que epilepsia é um demônio, é um espírito, que estava passando por aquela família, mas o que esse espírito era? Você não podia ver o espírito. O espírito é intangível, porque o que é abstrato você não toca, abstrato não tem sabor, abstrato não tem cor, abstrato não tem cheiro, abstrato não se vê, mas sente. Se você tem o Espírito Santo, você sabe que tem o Espírito Santo. Então, aquilo passou do avô até a menina, a netinha, passou. Agora estava passando, era algo abstrato, era um espírito, era um demônio que passou por eles, e chegou diante do profeta. O profeta disse: esse demônio veio do avô, veio, passou para o pai, e agora está na filha. Ele orou e aquela criança foi liberta. Então é isso, o Espírito Santo entra em você e você sabe que tem, você agarra esse abstrato, você está redimido, você sabe que tem, e isso faz com que haja uma mudança em nossa vida, isso faz com que haja algo diferente em nós, uma transformação em nossa vida, há uma mudança, porque isso não se sente, você não pode fazer com que isso tenha uma cor, que isso tenha um sabor, que isso tenha algo que as pessoas podem ver. Agora você sabe que aquilo mudou a sua vida. Então o abstrato, o redimido, ninguém sabe, a sua alma está redimida, você mesmo não conhece a sua alma.
o que ela é o genes de Deus, a vida de Deus é a sua alma, esperando por um corpo teofânico para tomar o lugar dela. Então a vida do próprio Deus está dentro deste homem, dentro desta mulher, sim, está aí dentro, e a manifestação deste homem, desta mulher, é daqueles que têm Deus. Você não pode manifestar outra coisa, você não pode ser outra coisa, a não ser aquilo que Deus faz. Deus quis descer e morar neste homem, morar nesta mulher, morar nesta casa, tomar conta dela. Deus quis fazer isto, Ele te elegeu, Ele te predestinou para o dia, para o tempo e para a hora, para vir entrar nesta casa. Ele te redimiu lá no Calvário. Agora está aqui o documento, lá eu paguei o preço, agora você recebe isso. Aquilo que eu fiz lá, eu te dou agora. Você lá foi pago, e aqui agora eu te trago para a herança que lhe pertence. Você entrou na sua herança, você está na sua herança, você é possuidor desta herança. Você segura em suas mãos a vida eterna, você segura em suas mãos toda a eternidade. Todo o poder que fez os céus e a terra está seguro em nossa mão, pelo Espírito Santo que está dentro de ti. O mesmo Espírito Santo que levantou Jesus Cristo dos mortos é o mesmo que está em você, em medida, e chegará a ser em plenitude. Isto é que o profeta chama, e continua falando desse assunto quase toda a mensagem, o abstrato. O abstrato é aquilo que as pessoas não podem perceber, mas está ali, está presente. Quando Jesus chegou para apresentar a João, ali estava o livro da redenção, ali estava o quê? Um cordeiro sangrando, e toda a vida que estava presa, toda a vida que estava ainda atada, ele veio libertar. Quando abriu o livro da vida, quando os selos foram abertos, o livro foi aberto e liberou todos os santos que estavam lá. Você é livre porque o livro foi aberto. Você é livre porque Deus enviou um profeta para revelar os 7 mistérios que estavam marcados para o dia e para a hora, para ser aberto, para os filhos de Deus se manifestarem. Se os selos não tivessem sido revelados, ninguém sabia o que pregava, ninguém sabia o que ensinava, e nós estávamos numa escuridão terrível, não sabia que tempo é, que hora estamos vivendo. Assim como o mundo religioso não sabe nada de 7 eras da igreja, nada da abertura da palavra, é uma nau perdida no mar revolto, não sabe para onde estão indo. Mas quando você viu o lugar que você está, quem você é, você se identificou com esta palavra. Você olhou nesse livro e se identificou com este livro. Por quê? Porque este livro fala sobre quem eu sou. Este livro fala quem você é. Então, quando você lê este livro, eu estou lendo a respeito de mim mesmo. Amém? Em qualquer parte desse livro que eu abri, em qualquer página deste livro que eu ler, eu estou lendo sobre eu mesmo, porque o livro é um livro só, e fala de um só, do Senhor Jesus Cristo, e você parte desse corpo. Amém? Então, abstrato, que o profeta chama um documento que você pertence a esta herança. Ele te deu esta herança. Que documento é esse? A sua redenção. Quando você recebe o Espírito Santo, você entrou na sua herança. E a sua herança é aquela que Paulo disse: somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo.
Tudo que Cristo herdou, eu herdo com Ele. Você herda com Ele. Amém? Somos herdeiros com Ele. Deus o abençoe, em nome do Senhor. Vamos ficar em pé.